Bem-vindos e bem-vindos ao canal Mentes Indomáveis. No vídeo de hoje, eu irei trazer algo inédito ao canal. Eu irei contar um dos momentos mais sofridos da minha história de infância e de adolescência. Como eu, uma criança, fui, digamos assim, passei por diversos sofrimentos, passei por diversas situações caóticas e fui inibido do convívio social por traumas psicológicos. Acompanhe comigo. Uma das histórias que eu posso, sem dúvida, dizer a mais triste e a mais trágica de toda a minha vida até agora, aos 19 anos, é, sem sombra de dúvidas, a solidão que me assolou durante 8 anos de minha vida. Isso mesmo. Às vezes é difícil de acreditar. Eu mesmo, muitas vezes, quando eu recordo dessas situações que eu vivi, que eu vivenciei na pele, eu mesmo não acredito que foi por mim vivenciado. Como tudo aconteceu? Logo no primeiro ano do ensino fundamental, o primeiro dia onde eu fui conhecer a escola. Eu, uma criança frágil, medrosa, cheia das debilidades que toda criança tem ao ir pelo primeiro dia na escola. Naquele primeiro dia eu chorei muito para poder entrar na sala de aula, para poder conviver com outras pessoas, toda essa adaptação social que todos nós passamos. Ao chegar na sala de aula, ter essa dificuldade, conseguir entrar na sala de aula e ali fui então participar da primeira aula de minha vida. Teve uma atividade, nós nos reunimos em grupinhos de pessoas, duplas, trios, e eu comecei então a me soltar, a conversar mais com um colega lá, comecei a fazer uma amizade, só que eu, como toda criança, um pouco mais peralta, né? Acabei me soltando demais, falando demais durante a aula e fui tragicamente repreendido pela professora. Só que eu, por ser os meus primeiros dias de aula e por ter toda a minha fragilidade humana, eu acabei me traumatizando com aquelas frases da professora que me repreendiam ao falar demais durante a sua aula. Isso mesmo. Depois daquilo, já com uma tendência a ser uma pessoa mais introspectiva, porque sempre nós passamos pela questão intrapessoal para podermos nos relacionar. A partir daquele momento, todos os dias que eu ia na escola eu já não conseguia mais falar, não conseguia mais me comunicar com os meus amigos, conversar como antes. Eu chegava na sala de aula, escolhia uma das cadeiras e carteira lá do fundo da sala e ali ficava toda a aula sem mais me pronunciar a palavra a alguém. Durante as chamadas, eu somente levantava a mão. Eu achava que era só um dia de timidez ou era só aquela semana de que eu estava mais recuado, mais reprimido. Mas não. Passavam-se as semanas e eu continuava no mesmo comportamento. No intervalo, eu chegava, encostava numa parede e ficava vendo todo mundo brincar, correr, comer, e eu já não tinha mais coragem de fazer nada. Eu só ficava encostado numa parede específica, que era todos os dias eu ficava naquela parede encostado e eu não conversava com ninguém. Isso mesmo. E assim foi não somente essas semanas deste ano, mas passaram-se os anos e eu continuava no mesmo ritmo. Cheguei à minha adolescência e eu continuei nos mesmos ritmos, chegando na sala, não conversando com ninguém. As chamadas eram respondidas por mim somente levantando a mão. Todos os professores que passavam pela minha vida
já sabiam, porque eles viam que eu só respondia levantando a mão ou chacoalhando a cabeça para dizer sim ou não. Então, quando eles queriam algo, eu somente respondia assim ou não. E assim foi durante 8 anos de minha vida, desde o primeiro dia de aula até a 8ª série do Ensino Fundamental 2. E assim eu passei tantos sofrimentos em minha vida para poder encontrar grandes sentidos e superação em tudo isso. E é interessante nós analisarmos que uma das causas foi de fato o trauma, mas já também toda a propensão familiar, educação para uma vida mais introspectiva, mais recuada do mundo social. E isso me fez desenvolver um gosto extraordinário pela leitura, porque eu não tinha outra coisa para fazer na escola a não ser estudar. Então essa era a única motivação que me fazia estar todos os dias nas salas de aula. Então eu comecei a pegar lá para os 14 anos de idade a paixão pela leitura, por diversos livros, a começar por romances, depois livros dentro da área da filosofia, que é onde surgiu um grande gosto, uma grande dedicação para os estudos mais pesados, mais massivos. E como eu superei isso? Ao chegar na 6ª série para a 7ª série, eu comecei a lutar mais ferrenhamente. Desde a primeira série eu já lutava. Todos os dias eu chegava e eu dizia para mim mesmo: eu vou conseguir conversar hoje, eu vou tentar. Mas era sempre um fracasso, era sempre uma incapacidade, porque eu não conseguia. Era contra a minha natureza, era contra as minhas forças. Eu já não conseguia mais me relacionar, já não conseguia mais me dedicar a uma conversa sequer. E esse isolamento ele me perturbava, porque ele me causava dores, ele me causava uma solidão desesperadora, uma depressão profunda. Poucas pessoas percebiam, nem sequer meus próprios familiares sabiam de tanta dificuldade, a não ser quando um dos professores o chamaram para que eu fosse num psicólogo para poder tratar disso. Até fui, mas não consegui ficar por muito tempo pela situação em que eu passava. Mas esse fato de ter ido no psicólogo me ajudou muito. Porque quando eu fui no psicólogo, eu sempre fui uma pessoa mais retraída e por isso eu sempre fui uma pessoa mais observadora. Eu parei para observar o comportamento do psicólogo diante de mim. E eu percebia como ele me analisava, como ele analisava a situação e como ele buscava contornar a situação em busca de uma solução. Eu pensei comigo na época, eu tinha os meus 15 anos. E se eu aplicar isso na minha vida? E se eu fizer isso? Daí eu comecei a pensar e eu falei, eu vou aplicar essa estratégia no meu dia a dia, quem sabe eu consigo vencer. Realmente, eu tinha umas ideias assim um pouco diferentes das outras pessoas, também pela minha falta de convívio social. E quando eu chegava na escola, eu começava a observar o meu comportamento e o comportamento das pessoas. Eu começava a notar algumas coisas, o que aconteceu, o que eu fazia, onde eu tinha mais timidez. Daí eu ficava anotando os lugares onde me davam mais vergonha, os lugares que me davam menos vergonha. Por exemplo, para comer eu tinha mais vergonha, agora na sala de aula eu tinha menos vergonha. E daí eu montei uma estratégia. Eu falei, eu vou chegar e vou pedir para a pessoa uma borracha emprestada. E isso vai o quê? Quebrar uma das minhas barreiras de vergonha. Isso vai me ajudar a me relacionar com o outro. Eu chegava na sala de aula, eu deixava até minha borracha em casa, chegava na sala de aula, tinha um colega do meu lado, que era o colega que eu tinha mais facilidade, assim, digamos assim, de contato. Eu acreditava ter mais facilidade. Eu chegava e pedia, me empresta uma borracha.
Isso eu repetia de uma forma ritualística. Todos os dias, basicamente, eu pedia para um ou para outro a borracha. E isso foi quebrando de fato essa minha barreira. Isso foi lá para a 8ª série. E assim eu fui aumentando a estratégia, fui cada vez mais aumentando o diálogo. Chegava um dia eu falava como você está, daí eu mudava as palavras. E assim foi progressivamente quebrando as barreiras da timidez e me dando a possibilidade de me relacionar. E isso foi um bom tempo, vários meses trabalhando isso, até que eu consegui de fato ter a minha primeira conversa, que foi sobre jogos, sobre videogames, eu lembro até hoje, com um dos meus amigos, que eu também lembro até hoje quem foi. E a partir dali, toda a minha vergonha, toda a minha timidez, ela foi começando a entrar num processo decrescente, a acabar. E isso foi uma superação incrível, foi a maior superação de toda a minha vida. Vencer o trauma, lutar contra tudo isso, não é fácil. E o que eu deixo neste vídeo como mensagem é exatamente isso, a perseverança. Se eu tivesse entrado numa depressão profunda e eu não tivesse mais lutado, tivesse desistido da escola, hoje eu não estaria aqui falando com cada um de vocês e deixando a minha história como um legado, como um presente, como um conhecimento para cada um de vocês que também sofrem dessa timidez, porque eu ando analisando a sociedade e eu vejo que essa timidez, esses traumas, eles estão cada vez mais comuns na era contemporânea. Até pelos hábitos que hoje nós criamos em nossos jovens de ficar sempre isolados dentro de casa e nos meios tecnológicos. E eu acredito que a persistência, muito mais do que a estratégia mirabolante que eu usei ali, que eu planejei tudo para superar, mais do que isso, o que realmente me livrou da timidez, desses traumas, foi a perseverança, foi estar todos os dias lutando bravamente. Eu lembro quando eu chegava em casa chorando, sem ninguém ver, me trancava no quarto, por eu não ter conseguido ter os meus relacionamentos, por eu não ter conseguido nem sequer falar um bom dia. E era frustrante, era as sensações mais frustrantes da vida. Não conseguir fazer aquilo que todas as pessoas conseguiam. Isso é algo realmente doloroso. Mas com a perseverança e a fé que nós somos capazes de superar tudo isso, depois de todo esse processo, eu comecei a me tornar uma das pessoas mais comunicativas, até mesmo admiradas por outras pessoas. O que mostra isso o fato de eu estar gravando este vídeo. Mas com 18 anos eu pude sair do meu estado, conhecer diversas pessoas, até mesmo pessoas que moram aqui de outros países, conversar, me relacionar com diversos tipos distintos de pessoas de diversos lugares. E eu me tornei o total oposto do que eu era. Aquele tímido total se tornou uma pessoa extremamente comunicativa e com diversos amigos. E a minha superação foi cada vez mais bombástica. E todo sofrimento, ele vem, como diz o filósofo Agostinho, todo sofrimento ele vem para um bem maior, desde que você persista e supere aquele obstáculo ao qual está passando. Um grande abraço a todos, tenham todos um ótimo dia e até o próximo vídeo. Até mais!